Amém. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Vai falar, nossa, o irmão está apocalíptico hoje, né? Vamos pregar falando sobre fim dos tempos ou sobre. Não é bem essa a minha intenção, não. Essa mensagem ela faz parte do sermão escatológico de Jesus. Um dos objetivos dela é esse mesmo, é falar sobre escatologia. Mas eu não vou entrar nisso agora, na parte escatológica, nas teorias que a gente tem de pré-tribulação, pós-tribulação. Eu não vou entrar em nada disso. O foco hoje é na esperança, na grande esperança que o cristão ele tem na sua vida. Eu vou tentar fazer a pregação rápida, mas eu trouxe aqui umas páginas assim. Qual é a esperança que deve nos mover todos os dias para levantar de manhã, naquele dia que às vezes a gente está tão atribulado, está com tanta dificuldade, tanto problema que não tem ânimo para fazer certas coisas? A Bíblia fala que se a esperança do cristão ela é resumida às esperanças que a gente tem nessa vida de conquistar, de casar, de ter um bom emprego, de comer, o que eu vou vestir amanhã, do passeio que eu vou fazer com a minha família e tudo mais. Se a nossa esperança está nessas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança final, o motivo que nos faz abrir os olhos de manhã, enfrentar as lutas do dia a dia, vencer as tentações que nos sobrevêm nos momentos de tristeza e nos momentos de felicidade, como eu estava dizendo antes. O alvo, o foco da vida do cristão deve ser a salvação, a vida do Senhor. Se não em vida, é em morte. Que é como dizem, eu não sei quem disse essa palavra, mas já virou um jargão na igreja, né? Se Jesus não vem, a gente vai até ele. Então, se tem uma coisa que é certa na vida, é que um dia todos nós, com exceção daqueles que estiverem vivos no final dos tempos, né? Com exceção deles, todos nós vamos morrer. Alguns vão antes, mais cedo, alguns vão mais tarde, têm o privilégio de viver uma vida um pouco mais longa, mas se tem uma coisa que é certa é que um dia todo mundo vai. E muitas pessoas vivem correndo. Na verdade, esse é um dos motivos de tanto a gente ter hoje um mundo com tantos. Olha o irmão hipócrita falando, o mais estressado de todos. O mundo hoje com tanto estresse, com tanta preocupação com o dia de amanhã, que a gente nem tem controle. Ó, irmão, ô, irmão, o irmão está falando para ele mesmo, mas vamos lá. Que a gente não tem controle e a gente esquece do principal, que é o porvir. Há muito tempo atrás eu estava fazendo um estudo com os irmãos que vinham às segundas de manhã e eu anotei uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu sempre repito isso quando eu tenho oportunidade. O ser humano ele vive em média 80 anos, não é isso? Essa é a vida do ser humano. Tem algumas pessoas que conseguem passar disso, mas é a minoria. Em média, aí, a gente tem uma vida aí de 80, 85 anos, aí, a média. Vocês já pararam para comparar 80, 85 anos com o que seria a eternidade? É uma sopra, é um piscar de olhos, é nada. E às vezes a gente passa a nossa vida correndo atrás de certas coisas que não é pecado, que não é errado. Os irmãos devem sim pensar no dia de amanhã, os irmãos devem sim ter uma preparação para o dia de amanhã, tanto financeiramente, quanto nas escolhas que você faz para os jovens que estão aqui, com quem você vai casar, onde você vai morar. Essas preocupações, elas são lícitas, sim. Ou se você quer trocar de carro, ou se você, o emprego que você vai trabalhar, deve sim se preocupar com isso, mas que isso não seja o centro. Que isso seja apenas meios de tocar a nossa vida. Temos sim que lutar por uma vida mais confortável, melhor. Não é pecado o irmão desejar e orar por bênçãos materiais. É até desejável isso. Eu estava comentando isso com a juventude, que os jovens da igreja eles precisam estudar, sim, para passar em certos concursos, para alcançar determinados lugares que algumas pessoas não conseguem. Eu estava até comentando, o irmão Leandro estava aqui na época. Imagina se você se forma em direito, vira juiz. Uma coisa sou eu pregar para um juiz, outra coisa é um juiz pregando para outro juiz. Você entende o peso da palavra? Então, nem que seja para pregar o evangelho e chegar em locais que outras pessoas mais simples não conseguiriam, não é ilícito você querer galgar lugares, você querer crescer.
desde que isso não seja o centro da sua vida. E qual é o centro da esperança cristã, da vida cristã? O grande dia em que todos nós estaremos diante de Deus. E nesse dia nós não teremos nada a esconder, vai ser exposto para nós todos os nossos erros e acertos. E, mais do que tudo, será exposto para nós e para o mundo. Aquele grande momento em que nós nos decidimos seguir o caminho do Evangelho e, ao longo da caminhada cristã, a gente dá aqueles escorregões, né? Mas sempre volta para o caminho. E esse grande dia será exposto. E aí é que muitos se decepcionarão. Alguns ouvirão de Deus: vinde, benditos do meu Pai, e outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E a Bíblia fala que muitos seguirão, quando estiverem diante de Deus, vão falar: Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres. Já pararam para pensar quem expele demônios e quem faz milagres? Somos nós, principalmente a liderança da igreja. Vai ter muita gente naquele dia que vai se decepcionar. Não posso dizer decepcionar, porque talvez decepção não seja bem o sentimento. Porque eu creio que a pessoa que estuda a palavra, que assume uma certa posição na igreja, de liderança ou de trabalho, ou que é antiga na igreja, que frequenta a igreja há mais tempo, sabe quando ela está longe do caminho. Alguns se voltam para o caminho certo e outros não. Essa vai ser a grande diferença. Vai ser um dia muito triste para muitos. Eu fiz uma introdução aqui. Ao olharmos para as palavras de Jesus em Mateus 24, encontramos um dos discursos mais intensos e esclarecedores sobre o fim dos tempos. Aqui, Cristo apenas responde a uma curiosidade dos discípulos, mas prepara o coração deles e o nosso para uma realidade que acontecerá. Haverá um juízo, uma tribulação e um grande engano que vai se espalhar por toda a terra. Jesus não suaviza a mensagem. Ele fala exatamente aquilo que vai acontecer. Ele expõe dificuldades reais que esses discípulos viveriam, que nós viveríamos também, tanto no contexto histórico da destruição de Jerusalém. Jesus, quando disse isso aqui, 70 anos depois, você tem aquele grande cerco de um general chamado Tito, que ele invade Jerusalém, destrói o templo, saqueia o templo, leva todos os utensílios. Para quem, não sei se vocês já viram, o Arco de Tito, ou o Arco do Triunfo, que tem lá em Paris, aquela passagem. Aquele Arco do Triunfo é o Arco de Tito, é triunfo sobre a invasão, sobre o domínio daquelas terras de Jerusalém, sobre a destruição do templo. E no Arco do Triunfo, lá no Arco de Tito, ele tem várias gravuras. E várias gravuras você vai ver a representação dos soldados levando os utensílios, roubando os utensílios do templo de Jerusalém. Aquele templo magnífico que Jesus disse que não ficariam pedra sobre pedra, ele é destruído e saqueado. E é construído um monumento para comemorar esse saque que está de pé até hoje lá em Paris, que é o Arco do Triunfo, o Arco de Tito. A pergunta central não é apenas o que vai acontecer, mas como devemos viver diante dessas verdades. Eu senti falta de trazer essa mensagem, eu não falo da nossa igreja, mas eu falo do contexto da igreja em geral. Hoje, a maior parte das pregações que a gente vê na internet, em contexto de algumas igrejas, é aquela coisa mais coach, né? De você pode, de você determina, de você acontece, de que você é o queridinho de Deus, de que você é o centro do universo, e de que o culto deve girar em volta de você. E aí tem culto da prosperidade, culto da cura, culto para arrumar casamento, culto de um monte de coisa, menos culto a Deus, né? Mas tem culto a um monte de coisa. Então, diferente de várias pregações que têm se espalhado mais, em que o homem é o centro, o que chamam de hedonismo, né? Que é o homem o centro de tudo e não Deus, eu resolvi trazer uma mensagem meio catastrófica de fim, mas não vou focar nessa parte do desastre, eu vou focar nessa parte dessa grande esperança e da responsabilidade que nós temos de passar pelos dias difíceis que virão. E nós já vemos indícios hoje disso, e essa responsabilidade que nós temos por viver esses dias, mantendo firme a nossa grande esperança, que é o encontro que nós teremos com o Senhor.
E Jesus diz com todas as letras que se levantarão falsos cristos ou falsas mensagens, e muito engano, muitos milagres, falsos sinais, que vão enganar a muitas pessoas, se possível, até os eleitos, aqueles escolhidos. Versículo 15, o primeiro, ele está falando da abominação da desolação. Esse texto, eu não vou entrar muito na parte teológica, eu vou passar bem rápido, mas ele tem um duplo complemento, né? Então, partes do texto falam da destruição do templo, que vai acontecer no ano 70, pelo general Tito, e parte do texto está falando da grande tribulação, daquilo que vai vir, que nós ainda não enfrentamos. Então, ele é dividido nessas duas partes. Jesus aponta para uma profanação significativa, já anunciada no livro de Daniel. Historicamente, isso se conecta com a destruição de Jerusalém no ano 70, mas também aponta para o cumprimento mais amplo. Diz a história que um general ele entra no templo antes da destruição e sacrifica um porco, né, no altar de Deus, que era um animal considerado imundo para o povo judeu. Isso mostra para a gente a profanação do templo, a profanação do altar, do local onde seria o local mais santo, vamos dizer assim. Então, essa abominação da desolação está se referindo a essa distância, esse distanciamento, essa corrupção que aconteceria do altar do templo, da igreja. Versículo 16 ao 20, ele vai falar da urgência e fuga. Diante desse juízo iminente, dessa destruição iminente que viria, não há espaço para indecisão. A orientação é clara. Fuja. E aí que está uma coisa que... Ai, meu Deus. Não é esse o foco da pregação, esse catastrofismo, mas eu vejo, às vezes, as pessoas orando, vamos orar para que Deus torne o nosso mundo um mundo melhor. Não vai melhorar, irmãos. A Bíblia, ela não se contradiz. E a Bíblia fala que ao longo dos tempos, conforme nós nos aproximássemos cada vez mais da conclusão das coisas, pior as coisas ficariam. O ser humano ele cresce em moral, em tecnologia, mas cai em moral, cai em bons costumes. Você vê gente hoje fingindo que é animal, que é cachorro. Você vê coisas absurdas sendo encaradas como normais. E a tendência é daí para pior. Na mesma proporção que aumenta o conhecimento humano, que o ser humano evolui em termos de conhecimento, de ciência, de medicina, hoje pessoas vivem até 80, 90 anos. Isso era impensável na Idade Média, que a vida das pessoas era, em média, aí 40, 50 anos de idade, a pessoa já morria. Doenças que hoje você cura tomando um remedinho, na época matavam milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo que o ser humano evolui, você percebe uma queda moral, uma falta de amor. A gente está falando de rede social. Ao mesmo tempo que as redes sociais facilitam a comunicação, nós nunca estivemos tão sozinhos e tão afastados uns dos outros quanto nós vemos hoje. A gente vê aquela cultura da ostentação, de que em nome de mostrar poder, mostrar que eu tenho dinheiro, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu acabo esquecendo de ajudar o meu irmão. Você vê pessoas tirando fotos de pessoas se acidentando ao invés de ajudar. Então, na mesma proporção que aumenta o conhecimento humano, você também vê aumentar a queda moral, a falta de amor, de empatia, o egoísmo, a maldade. Coisas que seriam impensáveis lá uns anos atrás, não sendo normalizadas hoje. Tem países que estão... Há um tempo atrás, acho que foi... Aí, tá vendo? Eu ouvi um rumor de que estavam tentando aprovar leis, não aqui no Brasil, tá? Europa. Tentaram passar leis sobre pedofilia, sobre relacionamento de adultos com crianças, para baixar a idade, para possibilitar que crianças de 13, 14 anos possam casar. E eu vou nem falar de islamismo aqui, que eu sei que isso aqui vai para a internet e os irmãos já devem saber onde eu quero chegar. Aí você vê, por exemplo, meninas de 9 anos sendo obrigadas a ter relacionamento e muitas morrem durante a noite de núpcias por conta de casamento forçado com homens. E você vê grupos brasileiros... Prometo que eu não vou entrar em política, não vou falar disso, não é essa a ideia. Nossa igreja tem uma política séria sobre essa questão, mas é uma coisa que qualquer um vê. Abre a internet, independente do posicionamento político, você vê pessoas brasileiras apoiando certos tipos de coisa em nome de ideologia. É um absurdo
o tanto que nós caímos em moral quando você compara com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas aqui que estão assistindo essa pregação, os nossos irmãos aqui que são mais velhas, que lembram aí desses períodos de infância, certas coisas que hoje são defendidas com veemência, né, por certos grupos, naquela época seria impossível, né? Seria odiado, seria rechaçado, né? Vamos dizer assim. É esse o mundo que nós vivemos, irmãos. E a tendência é piorar e a igreja ser odiada. E quando eu digo igreja, eu não estou falando da placa, da instituição igreja. Porque nós temos igrejas também que são corrompidas e serão corrompidas, como vocês viram aqui no texto, falando sobre falsos mestres, sobre falsos ensinos, sobre curas milagrosas e falsos profetas. Muitas igrejas vão se deixar contaminar pelo mundo e vão se afastar do evangelho, vão se apostatar e se desviar da mensagem. Que a gente possa preservar a nossa fé, que a gente possa ter o conhecimento, o discernimento espiritual que é obtido através da oração e do estudo das Escrituras, para se manter firme, focando no nosso alvo, que é essa grande esperança de que um dia nós encontraremos o Senhor e Ele dirá para nós: vinde a mim, benditos do meu Pai. Porque a coisa vai ficar difícil, irmãos. Aqueles que se manterem firmes, que defenderem a verdade, que certas coisas são pecado, sim, não importa que o mundo normalize, vão ser cada vez mais hostilizados, perseguidos e passarão pela tribulação, como diz aqui a palavra de Deus. E a Bíblia ela fala, não é para você encarar, foge disso. A mensagem espiritual é direta. Apego às coisas desse mundo pode ser fatal. Eu não estou falando aqui de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Se apegar à conquista, a tudo que o mundo oferece, cada vez mais o foco no prazer sexual. Tem um tal do trisal agora, vocês já ouviram falar? Tinha um programa da Globo incentivando isso. Vocês viram? Ouviram falar disso? Um programa da Globo falando sobre trisal. É daí para baixo, irmão. É isso que nos espera no futuro, se estivermos vivos aqui ainda, até chegar a essa grande tribulação. E o apego a esse mundo, as coisas que esse mundo tem de oferecer, é fatal. Fatal porque vai te levar à morte espiritual. Vai te levar ao apartar-me de mim, malditos, porque não vos conheço. E não adianta o cargo que você ocupou na igreja ou aquilo que você fez. Que o nosso foco não seja as coisas dessa vida, dessa terra, mas seja a grande esperança que nós temos, que é de encontrar o Senhor no grande dia. E sobre a grande tribulação, Jesus descreve um período de sofrimento sem precedentes. Para aqueles que mantiverem a fé na verdade. Para aqueles que forem do mundo, que tiverem abraçado essa ideologia, que estiverem marcados por essa ideia que o mundo tem a oferecer, para eles vão estar bem, vão ficar felizes. E nós, os eleitos, que não vão se dobrar, passarão por grande perseguição, como nunca jamais houve, e é o que diz aqui. Ele revela algo essencial. O tempo será abreviado por causa dos eleitos. Porque Deus é amor e Deus é compassivo, a coisa vai ficar tão ruim, vai chegar num nível tão ruim. A mentalidade do ser humano vai ficar tão bestial, com sentido de falta de empatia com o próximo, de conquistas materiais, de prazer rápido e a qualquer custo, que para poupar aqueles eleitos que já vão estar sofrendo, o próprio Deus vai abreviar o tempo, vai antecipar as coisas, por amor e compaixão, aqueles que se mantiverem firmes. Isso nos mostra que até no juízo, até no momento que Deus vai julgar o mundo, existe graça, favor imerecido, bondade. Deus continua governando cada detalhe, seja ele bom ou ruim. Deus nunca saiu do controle do volante da nossa vida e do rumo da história. Amém? Falsos cristos enganam. Versículo 23 ao 26. Em tempos difíceis, o engano espiritual vai se intensificar. O engano espiritual vai se intensificar. Surgem falsos líderes, sinais impressionantes e falsas promessas. Vende a tua casa e dá na igreja, Deus vai te dar o triplo. Está com uma doença incurável? É só você doar alguma coisa para Deus e você vai ter essa bênção. Isso é falso, irmãos.
A teoria do coach, do bem-estar, cultos hedonistas cada vez mais, girando em torno das necessidades do homem, esquecendo da adoração a Deus, não é? Eu estava vendo antes de vir para cá, eu tenho o costume de acordar bem cedo, porque eu acordo todo dia cedo para ir para o trabalho, aí chega sábado e domingo, eu não consigo dormir até um pouquinho mais tarde. Então, eu acabo acordando sábado e domingo no mesmo horário que eu acordo de segunda a sexta. Então, eu vou para a televisão, estava vendo lá, vi hoje. Tem um vídeo de um rapaz, que ele é um teólogo, Iago Martins, o nome dele. Ele estava postando, fazendo uma reação a uns vídeos que o pessoal bota na internet. E eu vi hoje, eu achei engraçado. Uma igreja colocou o pastor comprou um robozinho. Botou o robô em cima do palco para ficar dançando. Vale a pena, se vocês quiserem dar uma risada, vale a pena pesquisar na internet. Foi usado dízimo e oferta da igreja para um robô ficar dançando no palco. E a justificativa do pastor para aquilo é a coisa mais bizarra. Procure na internet, no YouTube, assistam. Vocês vão dar umas boas risadas e vão perceber o nível de... Como é que eu posso dizer? O nível o nível que chegamos. Igrejas cada vez mais parecidas com casa de show, promessas cada vez mais altas de que Deus vai te dar isso, aquilo, outro. Isso é falso engano. Passaremos por momentos de tribulação, sim. A vida do cristão não é um mar de rosas. Nós temos altos e baixos em tudo. Nem todo cristão vai ser milionário. Nem todo mundo vai ter o carro do ano. Por isso a nossa grande esperança tem que estar no Senhor. E se Deus está no controle da nossa vida, tudo que nos acontece é a permissão dele. Amém? Eu sei que não é fácil passar por momentos de dificuldade, por momentos de sofrimento, ninguém quer sofrer. Mas se Deus permitir, irmãos, essa é a vontade de Deus para nós, que possamos arregaçar nossas mangas e manter a nossa fé firme, direcionada. E não deixar que o falso engano nos tire. Cuidado com essas promessas de prazer, de satisfação de necessidades humanas. Deus não nos chamou, Deus não constituiu a igreja para que ela conquistasse. Não estou dizendo que Deus não vai fazer, os irmãos entenderam. Não estou dizendo que Deus não pode te abençoar, que você não pode orar por uma cura. Nós fazemos isso e devemos. Deus cura, sim, através de orações. Deus te abençoa, sim, financeiramente. O meu ponto não é a questão de buscar coisas materiais que o cristão deve, sim, fazer. A questão é achar que Deus tem uma obrigação de te dar, entendeu? Quantas pessoas hoje, talvez até os irmãos já conheçam, entram na igreja, conhecem o evangelho, se convertem, depois saem, se decepcionam, porque tinham uma expectativa de que quando entrasse na igreja receberia A, B, C e D. E quando chega aqui é confrontado pela verdade de que Deus não é um gênio da lâmpada, obrigado a nos dar nada, se decepciona e se afasta do evangelho. E pior, certas pessoas saem da igreja vacinadas contra o evangelho. E por conta das experiências ruins que tiveram, se uma outra pessoa de uma outra igreja, que até tem uma visão mais bíblica, mais correta, tentar chegar, vai ter uma dificuldade, porque as experiências ruins vacinam aquela pessoa contra o evangelho. Então, algumas igrejas acabam fazendo um desserviço, apresentando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. A Bíblia fala sobre apostasia. O apóstata não é o descrente. Muita gente faz essa confusão, né, de que o apóstata é aquela pessoa que não conhece, que está afastada. Não, não. Apostasia é distorção da verdade. Não é a mentira. Não sei se os irmãos conseguiram entender. Uma coisa é a pessoa que sai da igreja de vez, ela não é apóstata, ela é desviada. Entendeu? O apóstata é aquele que está dentro, mas crendo num outro evangelho. E a Bíblia fala sobre apostasia, ou melhor, sobre a grande apostasia. Ou seja, grande ensino distorcido sendo disseminado dentro da igreja. Busquem discernimento espiritual, estudem a palavra, para que esse discernimento ele fique sempre ativo. E quando você ouvir, ouça. Eu ouço muito, tem muita coisa boa na internet, muita pregação boa de bons pastores, de bons homens e mulheres de Deus pregando na rede social. Mas se o irmão tem comunhão com Deus, busca discernimento espiritual e estuda a palavra, quando você ouvir aquela coisa que não faz muito sentido, ou que está distorcido, vai soar aquele alarmezinho e falar, opa, esse aqui não. Amém? Mas se você não estuda a palavra, se você não busca comunhão com Deus, se você não busca essa aliança, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina e temos que nos preparar porque estamos chegando próximo do fim.
A nossa vida hoje, a sociedade que vivemos hoje, as coisas que são normalizadas hoje, que eram impensáveis há décadas atrás, algumas poucas décadas atrás, são fortes indícios que nós estamos nos aproximando cada vez mais dessa grande tribulação, desse momento de dificuldade que a Bíblia fala e do cumprimento de todas as coisas, do dia em que nós encontraremos o nosso Senhor. Amém? Devemos e podemos orar pelo nosso país, orar pelo mundo, mas independente da ideologia que seja abraçada pelo presidente, pelo deputado, independente de qual for, a tendência do mundo é piorar. Né? Devemos orar pelo nosso país, mas a Bíblia não se contradiz, tá bom? Que possamos orar pelos nossos irmãos, pela igreja, para que ela permaneça firme e não se contamine nem se desvie com os tempos difíceis que virão. Amém? A vinda visível de Cristo. Versículo 27 ao 28, Jesus corrige qualquer ideia de uma vinda secreta, de que só alguns poucos eleitos verão Deus, virão Jesus. Ele afirma que todo olho verá. E a tecnologia, ela avança e torna possível certas profecias de se cumprirem. Se Jesus aparecer aqui, ele voltar entre as nuvens, aqui no céu de Nova Iguaçu, como é que o cara do Japão vai ver Jesus? E a Bíblia aqui diz que o mundo vai ver. Todos verão. A internet, a rede social, a evolução da tecnologia começou a tornar possível certas coisas que até algumas décadas atrás a gente leria no Apocalipse, ou nos trechos do Apocalipse da Bíblia, e falar como isso vai acontecer. Todo olho verá. Então, quando você ouvir aquela doutrina dizendo que só alguns poucos eleitos vão ver Jesus, e poucas pessoas verão que Jesus voltou e serão levadas, aqui diz que todo olho verá. A volta de Cristo será pública. Todos verão. Versículo 29 fala sobre alguns sinais que a natureza ela vai apresentar. Eu não vou entrar nisso aqui, porque já entra naquela parte teológica, tem algumas coisas que são literais, outras não. Então, eu vou só ler como o texto ele tá apresentando. A linguagem aqui é profética e poderosa. Sol escurecendo, estrelas caindo. Lembrando que aqui você tem uma pessoa recebendo essa visão, essa revelação de Deus. O que quer dizer que as estrelas vão cair de verdade? Não, mas para aqueles que estiverem aqui olhando para o céu, vai acontecer alguma coisa que vai parecer como se as estrelas estivessem caindo. Entendeu? Aí já entra na parte teológica, eu não vou entrar muito nesse mérito. De alguma forma haverá trevas, o sol vai escurecer, ou vai acontecer alguma coisa que vai impedir a luz. E as estrelas, para aqueles que estiverem aqui olhando, vai parecer que estão caindo. E aí, depois disso tudo, viremos a vida do Filho do Homem, no versículo 30. Cristo se apresenta como Filho do Homem da profecia de Daniel, um rei soberano que virá julgar todas as nações e levar os seus eleitos, como diz aqui no versículo 31. O que está no versículo 31 é o clímax da esperança cristã. Cristo reunindo os seus eleitos de todas as partes da terra. Deus que não tem raça, não tem cor, não tem nacionalidade. Deus reunirá os seus eleitos, os seus salvos, de todos os cantos da terra. E esse povo será o povo santo de Deus, levado à Nova Jerusalém, povo salvo, que estará com Deus pela eternidade. Amém? Conclusão, diante de tudo isso, somos levados a uma verdade fundamental. Haverá um juízo, nós sim vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos aqui e seremos julgados por isso. Sim, haverá tribulação, o mundo vai piorar e vai ficar cada vez mais difícil para aqueles que estiverem vivos. E sim, haverá um engano, a igreja vai se corromper, pelo menos boa parte dela, não toda, mas vai se corromper e vai se desviar. Um falso engano, um falso evangelho será pregado. E cabe àqueles que são eleitos de Deus estarem atentos a isso e buscar nas Escrituras a verdadeira mensagem para não se deixar enganar. Mas, acima de tudo, há uma esperança inabalável. Deus continua soberano e no controle da história.
da história, nada foge ao seu controle, e cada evento descrito aqui está debaixo da sua vontade perfeita. O povo de Deus não vive desesperado, mas em vigilância e confiando em Deus. Amém? Essa é a segurança do crente. A nossa salvação não depende da nossa força, mas da fidelidade de Deus exclusivamente. Então, enquanto o mundo se abala, a gente permanece firme. Enquanto muitos se desesperam, a gente aguarda e descansa. Enquanto há engano, nós nos firmamos na palavra, doa a quem doer. Ah, mas eu me ofendi com o que você falou. O problema é seu, com a sua ofensa. Estou dizendo a verdade. E a verdade é essa. Amém? Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na promessa. Cristo voltará. Os irmãos podem dar um glória a Deus aí, um amém? Cristo voltará. E estaremos com Ele para sempre. Amém? Peço desculpas que eu falei que ia até 10h20, mas são 10h22. Eu espero que perdoe o irmão. Vamos orar. Eu desejo aos irmãos, vou interromper aqui a ligação.